Glória ao nome de Jesus, eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vamos crescer, vamos se desenvolver na presença do nosso Mestre. Olha que coisa interessante, coisa linda e bela. Nós já tratamos aqui neste canal a segunda carta do apóstolo João, o hino Chuva de Graça, uma frase, tá bom? Lembrando que a segunda carta do apóstolo João, com parte introdutória, tá? Para tirar dúvidas aí que existiam na época. E também tratamos no nível 1 o tema distração e nomofobia. E aí entramos então no nível 2, que estamos falando do hino, já cantamos o hino Saudosa Lembrança, falamos outra frase, a terceira carta de João também com parte introdutória, falando de data, enfim, o que estava acontecendo na época, personagens principais, e estamos nessa carta tratando versículo por versículo, e estamos agora no versículo 5, é isso mesmo. E aí eu faço esse convite para você que deseja caminhar na Bíblia juntamente conosco. Cai para dentro, vamos aprender juntos, vamos crescer e se desenvolver na presença de Deus. Detalhe, você que quer aprender a pregar, você que quer aprender a se desenvolver em Cristo, cara, só me comunica. Já temos uma turma presencial, no dia de segunda-feira, das 7 às 9. Outra turma presencial aos sábados, das 3 às 5. E temos uma turma à distância. Lembrando que se ficar difícil para você na segunda, se ficar difícil para você no sábado, se ficar difícil para você à distância, converse comigo. Converse comigo que podemos abrir aí um outro dia, lógico, seguindo alguns critérios aí que eu vou passar para você, tá bom? Mas vamos para cima. Estamos aí caminhando na Bíblia, versículo por versículo, e agora continuaremos falando do versículo 5 e entraremos no 6 e, se possível, hoje ainda, nesse vídeo, no versículo 7. Lembrando que eu estou repartindo o capítulo todo, eu estou repartindo de 30 em 30 minutos as mensagens para não ficar muito longo. Fechou? Bora para cima. Então você que deseja aí crescer, se desenvolver juntamente conosco, só me comunicar, tá? Estamos caminhando na Bíblia. E que dia você vai parar, irmão Cleverson? Ou quando acabar os 1189 capítulos da Bíblia, ou se antes Jesus me levar para a glória e eu não faço mais vídeo, né? É forte demais, Brasil. Então, bora para cima. Pega aí sua Bíblia na terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João. Vamos ler hoje o versículo 5, versículo 6 e o versículo 7. Você está com a Bíblia nas mãos, eu apenas vou citar as expressões que nós iremos tratar aqui nesse vídeo. Fechou? Vamos lá. Aí no versículo 5, você com a Bíblia nas mãos, é importante. Vamos? Tudo que falaremos baseado no texto bíblico. No versículo 5 tem a expressão: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Ainda no versículo 5 tem uma outra expressão que diz assim, ó, com os irmãos e para com os estranhos. Desculpa. Com os irmãos e para com os estranhos, tá?
Aí no versículo 6 trataremos a expressão, essa aqui, ó. Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Versículo 6, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Versículo 7, essa expressão aqui, ó. Porque pelo seu nome saíram. Observe aí na sua Bíblia, veja se a palavra nome está com N maiúsculo. Observe. Veja se a palavra nome está com N maiúsculo. Tá bom? É importante isso aqui. Provavelmente, se não der para falar nesse vídeo, falaremos no outro. Mas vamos lá. No vídeo passado, nós tratamos essa expressão. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. João, nitidamente, nessas palavras, quando ele coloca aqui a palavra tudo, ele não está dizendo que Gaio é perfeito, que ele era perfeito em tudo que ele fazia. Não, a palavra tudo aqui, quando é direcionada para Gaio, é que Gaio é tão cheio de fruto, Gaio é tão cheio de qualidades, que suas qualidades, seus frutos, superavam e muito seus defeitos. Deu para entender? Então, quando João coloca aqui, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, é João dizendo, Gaio, suas qualidades, seus frutos superam e muito seus defeitos. E aqui já começa uma reflexão. Como que podemos ser ótimas influências por onde andarmos? Olha que pergunta interessante. A resposta é: as nossas qualidades têm que superar os nossos defeitos. Em qualquer ambiente que você entre, que suas qualidades estejam acima dos seus defeitos, ou seja, seus defeitos controlados e suas qualidades fluindo, você vai influenciar o ambiente. Não todos, porque nem Jesus influenciou a todos, mas com certeza você fará muito bem para sua casa, para sua família, para sua sociedade, para o seu trabalho, onde você andar. Tá? Então a palavra tudo o que fazes aqui não é perfeição, é qualidades superando defeitos. E que essa mesma qualidade de Gaio seja encontrada em você. Que você seja muito hospitaleiro, hospitaleira, generoso, generosa, seja muito sábio, sábia na sua vida. Bom, vamos continuar. Lembrando que é apenas uma pincelada que já foi falado no vídeo passado. Segundo ponto aqui nesse versículo 5, dentro dessa expressão, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, é que nós falamos que Gaio, ele era hospitaleiro. E aí você vai para a segunda carta de João, onde tem uma senhora ali chamada Quíria. No grego é senhora mesmo. Observe que João dá uma ordem. Qual a ordem? Fechar as portas. Na segunda carta de João, ele dá uma ordem. Qual a ordem? Fechar as portas. Na terceira carta do apóstolo João, ele dá uma ordem. Abrir as portas. Então observe, em uma ele manda fechar, na outra ele manda abrir. Por que em uma ele manda fechar, na outra ele manda abrir? Porque aqui, na segunda carta de João, estava circulando uma doutrina chamada docetismo. Eu não vou explicar porque eu já expliquei no nível 1. Agora, para você que é aluno e está vendo esse vídeo, vai uma pergunta. O que é docetismo? Peguei você, né? Tome cuidado. Então, ou seja, João ele manda fechar as portas na segunda carta de João, porque existiam mestres judeus trazendo ensinamentos errados. Então, para não contaminar Quíria e a igreja que estava lá, João fala para fechar as portas para falsas doutrinas, falsos mestres, falsos profetas, falsos crentes, falsos apóstolos, falsos. Para falsos, a porta tem que ser fechada.
E aí você entra na terceira carta do apóstolo João, Gaio aqui está abrindo as portas. Mas abrindo para quem? Para os docetistas? Não. Para os verdadeiros ensinadores da palavra. Entende? Então, por que João manda fechar na segunda? Por causa de falsas doutrinas. Por que na terceira manda abrir? Abrir para boas doutrinas. Gente que se parece com Jesus, gente verdadeiros crentes, verdadeiros apóstolos, verdadeiros mestres, verdadeiros cristãos e assim sucessivamente. Verdadeiros e verdadeiros e verdadeiros. E para verdadeiro tem que abrir, tá? Então é importante nós, lendo essas duas cartas aqui, a segunda carta e a terceira carta, nós entendermos e criarmos um equilíbrio. Qual equilíbrio, irmão Cleberson? Não é para todo mundo que eu devo abrir as portas, como não é para todo mundo que eu devo fechar as portas. Com isso aqui eu crio um equilíbrio. Qual equilíbrio? Carrega a doutrina errada? Não mantenho na minha casa e não mantenho perto. Carrega a doutrina verdadeira? Se parece com Jesus? Mantenho na minha casa e mantenho perto. Esse é o critério. Pode acreditar. Esse é o critério, onde o equilíbrio que você acha na segunda e na terceira carta de João. Então tenha esse equilíbrio para não se prejudicar. Terceira verdade aqui no versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Com certeza, dentro da generosidade de Gaio, dentro de sua hospitalidade, Gaio encontrou preguiçosos. E o que Gaio fez? Preguiçoso, as portas têm que estar fechadas. Gente que só suga e não supre, tem que fechar a porta para essas pessoas. Ninguém aguenta sanguessuga. Quer uma resposta de Deus para a sua vida? Você sabe por que você não consegue exercer as coisas que Deus te manda no máximo potencial? Eu vou explicar por quê. Porque não tem como exercer ministério no alto potencial mantendo o sanguessuga do lado. Você só exercerá seu ministério com alta potência, máximo de energia que Deus te deu, quando você tirar esses sanguessugas de energia, sanguessugas de força. Faz o teste. Corta os preguiçosos. Corta os sanguessugas. E depois fala para mim como é que está o seu ministério. Faz o teste. Então Gaio aqui, ele fechava as portas para preguiçosos. O que é o preguiçoso? Em resumo, o preguiçoso é aquele que só quer sugar, mas não quer suprir. Quer sugar, mas não quer trabalhar. Quer sugar, mas não quer fazer nada. Ou quer sugar, mas o que ele faz está bem abaixo do que ele suga. Então isso também é preguiçoso, preguiçosa. Então aprenda a cortar da sua vida para trabalhar, exercer o seu ministério no máximo potencial. Quarta verdade aqui do versículo 5, que foi onde encerramos. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Como eu disse, Gaio, sendo hospitaleiro e generoso, é lógico que Gaio teve muito prejuízo. Só que aqui vem uma pergunta. Por que Gaio teve muitos prejuízos, às vezes perdendo muito dinheiro, ajudando gente falsa, ajudando gente que veio com carinha de ovelha, mas que por trás era um lobo? Por que Gaio teve prejuízos? Ele parou de fazer o bem? A resposta é não. Qual é a aplicação, irmão Cleberson, dessa mensagem? Lá vai. Existem muitas pessoas nesse momento paradas, porque se depararam com algum lobo vestido de ovelha. Existem pessoas nesse momento paradas, porque sofreram prejuízos na obra. Existem pessoas nesse momento paradas e outras
parando, porque você está se deparando com muito prejuízo. E aí está fazendo a contabilidade do reino e está vendo que está mais perdendo do que ganhando. Primeira coisa que Jesus manda eu te dizer: não pare de ajudar os bons porque você se deparou com gente ruim. Vou de novo, hein? Não pare de ajudar os bons porque você se deparou com gente ruim. Gaio teve muito prejuízo. Com certeza, dentro da obra, do tamanho da obra que esse homem fazia, teve sim muito prejuízo. Porém, ele não parou de ser hospitaleiro, de receber missionários, dar o melhor alimento, a melhor vestimenta e dinheiro para suprir suas necessidades. Ele não parou de ajudar os bons porque se deparou com gente ruim. Então a mensagem de Jesus para você que parou, ou para você que está parando, é uma resposta de Deus para você. Não pare de ajudar os bons só porque você se deparou com gente ruim. Não pare de beneficiar os bons só porque você teve um ou dois prejuízos. Jesus vai lhe dar uma estratégia para recuperar tudo que você perdeu. Eu vou falar. Jesus vai lhe dar uma estratégia para você recuperar tudo que perdeu. Guarde essa palavra, tá bom? E aqui agora iniciamos a mensagem de hoje. Ainda no versículo 5. A expressão. Olhem na sua Bíblia, tá? A expressão com os irmãos e para com os estranhos. Olha que conexão. Primeiro João elogia Gaio dizendo, ó, você procede fielmente em tudo. Tudo que você faz, você procede fielmente. E aí João agora vai falar que Gaio, ele não está apenas procedendo fielmente com os irmãos, mas que Gaio também está procedendo fielmente com os estranhos. Observe bem no texto que estranhos aqui eram também irmãos. Sabia disso? Os estranhos aqui eram também irmãos. Espera aí, irmão Cleberson, mas se estranhos eram também irmãos, como diferenciar esses dois? Desse jeito aqui, ó. O que João está dizendo para Gaio? Ó, você procede fielmente em tudo. Que fazes? Para com os irmãos e para com os estranhos, João está dizendo assim, ó, você procede fielmente para com os irmãos da convivência e os irmãos itinerantes. Você procede fielmente com os irmãos do seu dia a dia e quem chega aí fica só por um momento. Tá dando para entender? Tá dando para raciocinar? Então entenda agora. Irmãos, pessoas da convivência. Pessoas da convivência de Gaio. Estranhos, irmãos também. Só que irmãos de momento. Vai doer, tá bom? Mas vai nos ajudar a ser um pouquinho mais crente. Por que João elogia Gaio? Porque Gaio não muda quando vê um irmão da sua convivência e quando vê um irmão de momento. Gaio trata os dois do mesmo jeito. Eita Jesus! Como é que é, irmão Cleberson? João está elogiando Gaio porque do mesmo jeito que Gaio trata um missionário itinerante, Gaio também trata do mesmo jeito o missionário da convivência. Do mesmo jeito que Gaio trata o missionário, o irmão que chega e que é de momento,
ele trata do mesmo jeito o irmão que está ali com ele no dia a dia. Vou fazer uma pergunta, não é para causar contenda não, mas é para consertar certas coisas no meio evangélico. Com todo respeito, a igreja que você congrega, como que ela trata você? E aí vem uma segunda pergunta. Como ela trata o pregador que chega na sua igreja? Doeu, né? De novo a pergunta. Você, como que a sua igreja te trata? O irmão da convivência. E aí vem uma segunda pergunta. Como que a sua igreja trata o cantor convidado? O de fora. E aí? A reflexão é boa ou não? João aqui está elogiando Gaio porque não tem diferença no tratamento. E já que é a palavra de Deus que nos conserta, é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos modela e lapida, Jesus está dizendo para você que trata o irmão da sua convivência com estresse, maldade, esporro. E aí quando chega alguém de fora, fica... Irmão, quer um cafezinho? Quer uma água? Você é uma bênção nas nossas vidas. Ai, como você é iluminado. Ai, que palavra. Ai, que louvor. Jesus está perguntando, vai tirar isso aí quando? Isso se chama hipocrisia. Tratar um irmão da convivência e um irmão de momento de forma diferente é hipocrisia. E guarde muito bem isso. Quem deveria ser melhor tratado, irmão Cleberson? O irmão da convivência. Por quê? Porque é ele que está carregando cadeira com você, é ele que te ajuda quando você precisa, foi ele que te visitou quando você precisou de visita, foi ele que entregou uma cesta quando você precisou, foi ele que te deu um abraço quando você precisou, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela, o irmão da sua convivência. Ah, e aquele irmão, de momento, cantou na sua igreja e saiu fora. Faz tempo que você não vê ele. Pregou na sua igreja e saiu fora. Só recebeu a oferta, e perna para quem te quer. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, e se você ama a palavra de Deus, vai amar guardar isso também, se esse é um tipo de comportamento seu. A pergunta que Jesus te faz é: como é que você está tratando os irmãos da sua convivência? E como você trata os irmãos de momento? Se tiver diferença no tratamento, você está me servindo de forma hipócrita. Agora, se o seu tratamento para com o da convivência e o seu tratamento para com o irmão de momento é o mesmo, não muda. Se você consegue elogiar o da convivência do mesmo jeito que elogio de fora, abraço da convivência do mesmo jeito que abraço de fora, ajudo da convivência do mesmo jeito que ajudo de fora, versículo 5 para você. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Parabéns, você venceu a hipocrisia do seu coração. Oh, glória! Ai, eita Jesus! Se ficar difícil dar glória aí, pode falar ai, aleluia, que desce mais gostoso, tá bom? Mas vamos tirar a hipocrisia do nosso coração. Versículo 6. Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. É isso que está na sua Bíblia aí, no texto bíblico, terceira carta de João, versículo 6. Finalzinho do versículo aí, Aos quais,
se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Você sabe o que significa essa palavra digno aqui no texto? Repare bem, nós estamos falando de obreiros itinerantes, missionários itinerantes, gente que saía para pregar a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, se pareciam com Jesus. E o digno aqui era que Gaio não dispensava nenhum missionário sem dar para ele o suporte necessário para chegar no seu próximo destino. O digno aqui é isso aqui, ó. Roupa, sapato, dinheiro, o que o missionário precisasse. Gaio dava o suporte. Uma pergunta. Por que existem tão poucos missionários hoje? Por que ninguém quer fazer missão? Por que ninguém quer viver da obra de Deus? Ou até as pessoas que Deus chamou para viver da sua obra, não vamos ser hipócritas, não. Eu sei que existem momentos que Deus chamou, Deus cuida, sim. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo é super-homem. Na verdade, ninguém é. E nem Mulher Maravilha. Tem gente que, quando vê que as pessoas não dão suporte nenhum, retrocede e vai viver sua vida. Essa é uma verdade para muitos missionários que Deus chamou. E eu acabei dando a resposta na sua frente. Por que existem poucos missionários? Vem uma outra pergunta. As igrejas estão suprindo quem Deus chamou para fazer sua obra? Ou as igrejas estão chamando de vagabundo quem Deus chamou para fazer sua obra? Ou as igrejas estão gritando à torta e à direita assim, ó, quer viver de pregação, quer viver de louvor, quer viver de ensino, isso é viver da obra? Né? Não, vá procurar uma casa para construir, vá procurar alguma coisa. Posso falar o efeito desses pensamentos? E aí você veja se sua igreja está assim. Olha o efeito de não dar suporte para os verdadeiros ensinadores, pregadores da palavra e missionários. Quer ver o efeito? Você conhece alguma igreja que no culto de doutrina só tem bateção de lata e pode ser chamada de qualquer outra coisa menos de ensino? Conhece alguma igreja assim? Efeito de não dar suporte. Porque se desse suporte, alguém estaria estudando a palavra para trazer um melhor ensino. Você conhece igrejas que os pregadores lá falam besteira, interpretações de texto erradíssimos? Como eu já fiz muitos vídeos curtos aqui explicando muitas expressões e interpretações erradas. Você conhece alguém? Sabe qual é o efeito disso? Falta de suporte de muitas igrejas. E alguém que me ouve falando isso aqui, está pensando que eu também não estou olhando os mercenários, os vagabundos da fé. Eu estou olhando isso sim, tá bom? O que eu estou falando aqui, em primeiro lugar, é com respeito aos verdadeiros homens de Deus. Verdadeiras mulheres de Deus. Não estou citando gente que acha que orar 1 horinha por dia, ler 1 horinha de Bíblia por dia, pronto, isso já é o suficiente para mim ser itinerante. Isso aí é um vagabundo mesmo. Isso aí é alguém que não tem o que fazer, não entendeu o que é a obra de Deus. Eu estou falando de gente séria. Estou falando de gente que de fato Jesus chamou. Tá bom? É desse tipo de gente. Por que existem tão poucos missionários? Porque não tem muitas igrejas que dão suporte.
E qual o efeito disso? Igrejas sem doutrina, igrejas com interpretações de texto errado. E cá para nós, olha o efeito. Se a doutrina está errada, a interpretação está errada, como é que você vai viver de forma certa? Deu para entender? Vem para cá. Vamos encerrar isso aqui. Jesus disse assim, ó: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Eu vou dar apenas uns dados aqui, já estou encerrando o vídeo. Porém, esses dados aqui podem estar atualizados, tá bom? Mas é um dado que na época que eu estava estudando essa carta aqui, eu puxei, eu filtrei, tá? Mas pode ser que eles já estejam atualizados. Deixo aí para você pesquisar. Você, assembleiano, você do Brás, você do Belém, você, enfim, você crente pentecostal que gosta de Bíblia, gosta de ensino, que vive dizendo para o mundo que todo mundo está errado, você está certo. Eu já vim desse meio, tá bom? Mas olha para mim. Os santos dos últimos dias, chamados de Mormons, eles têm 72 mil missionários que eles sustentam do próprio bolso. Os adventistas têm 351 famílias que eles sustentam do próprio bolso. Os batistas, sabe os crentes que você fala, nossa, que gelado, que friozinho, que isso, que aquilo, os friozinhos. Os friozinhos, eles têm 2.450 missionários que eles sustentam do próprio bolso. A Igreja Católica que você bate, né? Bate de forma ferrenha. Adorador de santo, idólatra, isso e aquilo. Lógico que tem momento certo para tudo. Mas já que estamos falando de missões, a Igreja Católica, ela sustenta do próprio bolso 445 mil missionários. É a instituição que mais faz missões. E aí eu fui pesquisar a quantidade de cristãos que tem no mundo para ver se está proporcional. Missões que fazemos com a quantidade de cristãos que tem no mundo. Lembrando que todo cristão Jesus chamou como missionário. Cada um na sua área, mas todo cristão é para fazer missão. Pregar Jesus, fazer discípulo. Todo cristão, de forma pequena, média ou grande, todo cristão é chamado para fazer missão, dentro dos seus cargos e dentro de suas funções. E aí eu fui pesquisar quantos cristãos tem no mundo. Sabe quantos tem? 2,6 bilhões de cristãos existem no mundo. Sabe o que eu acho incrível? Que eu acabei de dar para vocês alguns dados aqui. E o que me entristece é que esses dados não chegam nem a 1 milhão. E você sabe qual é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão, né? Você sabe qual é a diferença? Para pensar nisso. Se a igreja está fazendo missões como deveria. 2,6 bilhões de cristãos no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Por que se investe tão pouco em missões? Por quê? Jesus me usa aqui para liberar essa palavra para você. Se você pode dar o suporte para um missionário, um verdadeiro pregador da palavra de Deus, um verdadeiro ensinador da palavra de Deus, faça isso. Porque cada alma que esse pregador ganhar, cada alma que esse ensinador ensinar, você também vai receber parte desse galardão. Eu trouxe todos esses dados para você entender o quanto estamos sendo
negligentes na obra missionária. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei se algum grande pastor, sei lá, vai me ouvir nesse vídeo, não sei. Alguém de um grande ministério que tem várias igrejas abaixo. Mas responde essa pergunta. Se a necessidade é local, por que todo o dinheiro tem que ser enviado para outro lugar? Vou perguntar de novo. Cada igreja que você tem uma necessidade. Existem necessidades locais. E por que tirar todo o recurso dessa igreja e levar para uma igreja mãe e deixar a igreja filha sem recurso nenhum? Engraçado, né? Normalmente é o filho que é sustentado pela mãe. Mas quando se trata de grandes igrejas, a mãe tira todo o recurso dos filhos. E eu espero que todo esse dinheiro que você manda levar lá para a sua sede seja de fato para a obra de Deus. Porque se não for, sabe que você vai ter um encontro bonito com Jesus. E você vai ter que dar conta de cada real. Eu espero que você não seja um ladrão. Tá bom? De novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Passou 7 minutos aí. Só que é de conteúdo. A voz de Deus. Eu creio que você está com a alma saciada. Sorriso de crente. E Deus abençoe.